Olá, nós do time Holding Brasil estamos mais uma vez procurando lhe dar suporte para montar o seu plano de proteção ao patrimônio seu e dos seus filhos. Porque nós mostramos cláusulas que nós colocamos quando montamos a sua holding familiar, que é um instrumento de proteção patrimonial da família. Cláusulas importantíssimas que vão proteger você e seus filhos dos reveses, quaisquer reveses financeiros. Por exemplo, na doação com reserva de usufrutos, nós temos cláusulas que são as seguintes. A cláusula de inalienabilidade. Ela proíbe que as cotas sejam levadas para fora do patrimônio do seu filho. Então, seu filho não pode vender o patrimônio dele sem a permissão dos pais. Na cláusula de impenhorabilidade, a proteção ou blindagem patrimonial existe para que você tenha uma proteção também em relação aos seus bens, aos bens que você quer proteger para que seus filhos herdem no futuro. Então é interessante o momento em que você coloca esses bens na holding, porque se não houver nenhuma execução, essa execução não atinge a cláusula de impenhorabilidade, né? É uma cláusula que tem vigência imediata. É imprescindível colocar logo no contrato social. A cláusula de incomunicabilidade é outra importantíssima, onde não se comunica ao cônjuge a cota social. Então, a cota que ele herdar não vai ser comunicada ao seu cônjuge. No segundo conjunto de cláusulas especiais, temos as seguintes, que são cláusulas próprias dos ambientes das SAs, mas que se aplicam às holdings. A administração permanente pode ser estabelecida também na holding, onde há doação de cotas aos filhos e os filhos são sócios, mas quem manda na empresa continua sendo o administrador durante toda a sua existência, se quiser colocar essa cláusula. Em relação aos direitos políticos, também é uma cláusula importante, direito de deliberar, votar, alterar o contrato social, tudo isso está nas mãos de quem tem a chave do cofre. Isso é importante também. E quem tem a chave do cofre, quem é? O pai. É quem montou a célula cofre, quem montou a holding. Em relação ao mandato, se os filhos tiverem que responder por algo, o representante é o pai. Também pode estabelecer. E o arrependimento é uma cláusula a cláusula famosa aí de call option, onde estabelece que chama um acionista para entregar as cotas dele. Prevalece o valor avançado pelas partes, já foi, né, estabelecido esse valor. E no momento em que o pai quer as cotas de volta, ele pode ter essas cotas. Agora, isso tem que ter sido estabelecido lá na holding, essa cláusula, a cláusula de call option. No momento que ele quiser, essas cotas voltam para as mãos dele. E o valor também já está lá estabelecido. Isso oferece tranquilidade ao seu cliente de holding, ao nosso, né, no cliente, que no caso é você. A cláusula de desapego, Golden Share. Essa cláusula de desapego, essa é uma cota especial. Tem poderes especiais. É uma modalidade de cota preferencial que tem mais poder, mais valor. E ela tem mais poder que valor patrimonial em si. Pode se dissolver quando a pessoa ou dono da cota falecer. Também tem uma política de incentivo fiscal da União,
que é do momento em que há imunidade do ITBI. Essa política de incentivo fiscal, no caso de instituir a holding, que vocês já sabem, né? É a seguinte, no artigo 142 da Constituição Federal, o imposto de renda, as pessoas físicas podem integralizar os bens pelo valor que elas declaram no imposto de renda. E aí, a imunidade do ITBI alcança o valor que foi pago a título de integralização do capital. Ela não alcança o valor que não é realizado, pago na integralização do capital. Isso não permite, por outro lado, aos estados cobrar a diferença entre o valor declarado no imposto de renda e o valor de mercado. Mas segundo o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal, o valor de venda, ou o valor da operação financeira. Caso haja algum probleminha para resolver em relação a isso, se é o valor do imposto de renda, se é o valor de mercado, a gente resolve também. Nós do time de holding familiar, nós resolvemos isso, fazendo o AVJ, né? Avaliação a valor justo e, por enquanto, paga a diferença do imposto de renda, pedindo essa avaliação e a gente vê qual vai ser a decisão. Se a decisão se não for acatado, né, se a gente não conseguir que haja a imunidade do ITBI, paga a diferença entre o valor do imposto de renda e o valor de mercado. A gente paga esse valor, vocês, no caso o cliente, vão pagar o imposto sobre o valor o ITBI sobre o valor, apenas sobre essa diferença. Então, a base de cálculo do ITBI não é sinônimo de valor de mercado, segundo o RESP 1425/219 do STJ. Já existe, né, entendimento no tribunal. Existe muito questionamento em relação a isso. A ofensa ao princípio federativo e segurança jurídica. Então, nós temos muito o que questionar. Alguns municípios continuam fazendo a cobrança erroneamente. Aí, nós fazemos esse sistema de AVJ, ok? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção.